João capítulo 1, versos 35 até o 51. Amém? Amém? João capítulo 1, verso 35. Essa é a palavra de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é o que converte. Nós sabemos que a Tua palavra é o que santifica. Nós sabemos que a Tua palavra é o que transforma. Nós cremos, Senhor, que o que nós lemos aqui é a palavra Tua. É inspirado pelo Teu Santo Espírito. Então nós te pedimos, Pai, que o mesmo Santo Espírito que conduziu a escrita daquilo que está aqui, nos conduza também ao entendimento, Senhor. Nós pedimos isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós chegamos hoje ao final, aos versículos finais do capítulo 1 de João. Foram alguns sermões em João capítulo 1, vocês veem que é um capítulo bastante rico, 51 versículos, não é? E a história mesmo daquilo que João vai contar, ela começa, se vocês se lembram, no versículo 19 do capítulo 1. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Esse é o versículo 19 de João capítulo 1. É aqui que começa a história, né? A história cronológica daquilo que o Evangelho de João nos conta. Os primeiros 18 versículos, eles não estão na cronologia da história, eles são uma introdução, como eu falei para vocês, uma introdução que trata de todos os temas que serão tratados no Evangelho de João ao longo de todo o livro, mas o dia 1 da história começa no verso 19. O dia 2 da história é no versículo 29, que nós lemos semana passada, né? No dia seguinte, e aí foi a exposição da semana passada. E agora nós estamos no dia 3 do Evangelho de João, o terceiro dia da história que João, o apóstolo João, está nos contando. Então, como é que eu sei disso? O versículo começa aqui, né? No dia seguinte, né? É exatamente assim. Então, o que diz o verso 35? No dia seguinte, João, no caso aqui João Batista, tá? Estava outra vez
na companhia de 2 dos seus discípulos. Então, João Batista, ele era também considerado um grande líder religioso naquela época. Ele andava com discípulos. Era comum que grandes líderes religiosos tivessem discípulos. Jesus não inaugurou essa era, tá? Inaugurou porque ele é Deus, né? Mas o ministério dele terreno, não necessariamente. E vejam o que acontece no verso 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E não é a primeira vez que nós lemos João Batista falando isso aqui, não é? João Batista já havia falado isso antes. Mas quando é que João Batista havia falado isso? Ele havia falado isso na ocasião logo após, um dia depois de os judeus terem enviado aqueles sacerdotes para perguntarem para ele quem era ele, e ele falou que ele estava vindo como predecessor daquele que viria, que era mais importante do que ele, porque já existia antes dele. E então quando ele vê Jesus, ele diz: é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na primeira ocasião, João Batista não estava falando com seus discípulos. Na primeira ocasião, João Batista estava falando com os sacerdotes, com os fariseus, não é? E aqui nessa segunda vez que ele fala de novo, eis o Cordeiro de Deus, ele não está se repetindo, ele está falando a mesma coisa para os seus discípulos, o que mostra uma coerência aqui na pregação de João Batista, né? Quando ele tinha que falar para as pessoas que eram do meio do círculo social dele, ele dava um testemunho. Quando ele tinha que falar para escribas e fariseus indo questioná-lo, ele falava a mesma coisa. Havia uma coerência no discurso de João Batista. E quando João Batista, que estava ali com seus discípulos que ele treinava para esperarem também pelo Messias, assim como ele estava esperando, discípulos a quem ele contava aquelas coisas que Deus havia dito para ele, que Deus havia vindo para ele, dito para ele: olha, aquele em que você vir descer o Espírito Santo e pousar, este é o que batiza com o Espírito de Deus, não é? João Batista contava isso para os discípulos dele. Quando Jesus aparece, ele aponta e diz: é ele, este é o Cordeiro de Deus. E a reação dos discípulos, no verso 37, os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E é isso. Ninguém faz discípulos para si, não é? Quaisquer discípulos que João Batista tenha feito na vida, ele nunca fez para conter para si. João fez aqui o que um bom discipulador faz. Ele faz discípulos para conduzi-los a Jesus. Não teve João Batista problema nenhum em dizer: não vão com ele não, vocês são meus discípulos. Não. O que ele diz depois, quando Jesus está ficando mais famoso do que ele? É isso, convém que ele cresça, eu diminua. Você não faz discípulos para si, você não evangeliza para que a pessoa vire sua amiguinha. Qualquer fazedor de discípulos é como João Batista, ele faz discípulos para enviá-los para Jesus e para que eles sigam Jesus. Se você faz para que eles sigam você só está começando uma seita, né? Se você faz para que eles sigam Jesus, você é um discipulador do Senhor. E assim diz o verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Quando a Bíblia conta histórias, é sempre bom você tentar imaginar a história, né? Eu vi um filme uma vez com a Gabi começou a ver comigo, não teve paciência para terminar, porque são 3 horas de filme, que é o Evangelho de João inteiro, do começo ao fim. E eles fizeram no filme isso aqui de uma maneira extremamente robótica, essa cena aqui, né? Mas vamos imaginar a cena de uma maneira mais realista, né? Tá João Batista e os seus discípulos ali, sei lá, conversando ali no outro lado do Jordão. E aí Jesus está passando de longe assim, aí João Batista aponta: é ele ali, ó, ele ali. Aí os discípulos saem e vão atrás. Aí Jesus andando, vira: tem 2 pessoas me seguindo, que é o que o versículo está dizendo, né? Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? E eles responderam: Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi é uma designação da nação judaica para professores e mestres, né, e discipuladores, né? Nós ainda usamos esse nome até hoje, né? O Rabi, aqui no Brasil a gente fala rabino, né? A sigla é Rav, que é usada na língua hebraica, né? Assim que você chama professores. Jesus era conhecido como um grande professor em Israel. Ele ensinava no templo, né? Desde os 12 anos, na verdade, discutindo, né, com os grandes mestres do templo. Então Jesus ele era conhecido como um grande mestre, certo? Versículo 39. Jesus respondeu, né, depois que eles perguntaram: Rabi, o senhor está morando aonde? Né? Porque era sabido, Jesus era um professor itinerante. Ele era um discípulo, um mestre, um rabino itinerante. Ele não tinha um lugar fixo, né? Ele mesmo disse o quê? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.
Ele andava de cidade em cidade pregando o evangelho e ficava onde quer que o recebessem. E aí chegaram para ele, aí, o senhor está ficando aonde? E aí no verso 39 Jesus respondeu, né? Na Bíblia de quem está escrito vem e vê? Vem e vê, no verso 39. Na minha já está venham ver, né? Venham ver. Tem algumas que está escrito vem e vê, né? Que é um refrão que aparece o tempo inteiro no Evangelho de João. Então, vem e vê, né? Vem ver, enfim. Jesus respondeu, né? Venham ver. Então eles foram, seguiram Jesus. Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Dormiram por lá mesmo, né? E o texto diz que eram mais ou menos 4 horas da tarde. Talvez na versão de alguém aí esteja escrito que era próximo da hora 10ª. Próximo da hora 10ª. Na nação judaica, os dias eles tinham 12 horas. Não é? Contava-se o dia em 12 horas, as 12 horas em que o sol está a pino. Então você tem a primeira hora como sendo a primeira hora do dia e a última hora, a 12ª, na hora que escureceu. Não é? Escurecia às 6 da tarde. Então se era a 10ª hora, eram 4 horas da tarde. Por isso algumas versões dizem 4 da tarde, outras dizem era a 10ª hora. Isso é relevante porque assim, faltavam 2 horas para escurecer aqui, né? E nada indica que onde Jesus estava era pertinho de onde os discípulos o viram passar, né? Hoje em dia a gente vai visitar alguém às 4 da tarde, é cedo pra caramba, a gente tem que ir depois do expediente, né? 6, 7 horas da noite visitar alguém, você vai de carro, vai de Uber, né? Ou vai de ônibus, na pior das hipóteses. A pé é muito difícil. Bom, naquela época não tinha Uber, não tinha carro, não tinha nada. Se você está saindo de casa 4 da tarde, você realmente não está preocupado com o seu pernoite, né? Porque se for longe o local para onde você vai, você demorar 1 hora a pé para chegar, chegou às 5. Tomou um cafezinho, comeu uns pães asmos ali, né? E vocês veem, eles não estavam preocupados com o pernoite dele. Essa é a relevância dessa informação no texto aqui. Eles viram Jesus, a empolgação era tanta, vamos lá. Onde a gente vai passar a noite? Vamos lá, a gente vai onde quer que ele esteja. Por isso, Senhor, Rabi, onde é que o senhor mora? Que é lá mesmo que a gente vai dormir, né? Que a gente quer andar com o senhor, certo? Beleza. E a gente às vezes, né? Não, deixa eu resolver essa coisa do reino de Deus amanhã, porque hoje está muito tarde, né? Os discípulos primeiros, né, que seguiram Jesus ali, quando o viram, não se preocuparam com nada, não. Foram, onde é que Jesus está, eu vou. Certo? Versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Deixa eu falar desses 2 versículos em ordem inversa. Primeiro, a gente já falou aqui algumas vezes, mas cada vez que isso aparecer no texto eu vou falar novamente. Messias é um nome hebraico que significa literalmente ungido. O ungido. O Messias significa o ungido. Por que é que existe essa palavra, Messias? Porque no Antigo Testamento havia 3 funções para as quais uma pessoa seria ungida. Para a posição, o Senhor ungia essas pessoas para a posição de rei, ele ungia essas pessoas para serem reis, ou para serem sacerdotes, eles eram ungidos para serem sacerdotes, ou para serem profetas, ok? Então, você tem, na maioria dos casos, uma pessoa ela desempenharia apenas uma dessas funções, ou ela seria rei, ou ela seria sacerdote, ou ela seria profeta. A gente tem alguns casos em que algumas pessoas desempenham mais de uma função. Você pega Jeremias, por exemplo, ele era profeta, mas ele também exercia o serviço de sacerdote. O Novo Testamento fala do rei Davi como sendo um rei que também era profeta. Mas havia uma expectativa do povo judeu de que um dia viria um ungido, que seria um ungido total, que seria rei, sacerdote e profeta, e que viria restaurar a nação de Israel. Esse era o Messias, o ungido. Traduz Messias para o grego, Cristo. Certo? Jesus Cristo significa Jesus o Messias, Jesus o ungido. Quando o André vê Jesus, ele vai lá falar com seu irmão Simão Pedro, apóstolo de Jesus, que andou sobre as águas com Jesus, tentou andar, né? Afundou. O irmão dele, André, foi o primeiro a ver Jesus. Ele era então discípulo de João Batista, ele andava com João Batista e ele passou a seguir Jesus. Logo que ele passa a seguir Jesus, ele vai chamar o seu irmão Simão Pedro e diz: achamos o Messias. André, esse apóstolo aqui, esse primeiro a seguir Jesus, existe pouquíssima referência na Bíblia a respeito dele, tá? Eu tô falando muito rápido? Ou tá bom? Tá.
Existe pouquíssima informação na Bíblia a respeito de André, né? Nós sabemos que, por exemplo, quando Jesus ele estava sentado no Monte das Oliveiras, em Marcos capítulo 13, e os discípulos vêm perguntar para Jesus: ei Jesus, quando é que vão acontecer essas coisas, né? Quando é que vai se dar o fim do mundo, né? Marcos 13, Mateus 25, e Jesus fala que... E Jesus começa a contar, né, o sermão escatológico dele lá. A gente sabe que André era um dos que perguntaram ali, né? A gente sabe também pelo Evangelho de João que antes da multiplicação de pães e peixes, quem trouxe o menininho com 5 pães e 2 peixinhos para Jesus foi o apóstolo André. Foi ele quem trouxe o garoto para Jesus e disse para Jesus: ó, esse menino aqui ele tem 5 pães e 2 peixes, né? O apóstolo André ele é venerado pela Igreja Católica Romana como Santo André, daí o nome da nossa cidade, Santo André. E de acordo com a história da igreja, porque existe pouca informação a respeito de André na Bíblia, um historiador da igreja antiga chamado Eusébio de Cesareia diz que ele pregou, o apóstolo André, né, depois que Jesus foi assunto aos céus e começaram os evangelismos, André ele pregou na Ásia Menor, pregou na Síria, ele chegou até, sabe onde? Até Kiev, que é a atual capital da Ucrânia. Ele chegou até lá. E por isso, por ter pregado lá, ele é hoje padroeiro da Romênia e da Rússia. Ele é santo padroeiro da Romênia e da Rússia, né? Ele é. O pessoal lá considera que ele é. Ele é só um salvo em Cristo Jesus lá no céu, desfrutando, não está ouvindo oração de ninguém. Mas lá na Romênia e na Rússia ele é considerado um santo padroeiro. Fora isso, pouquíssima informação sobre ele. A gente sabe que a morte dele foi na Acaia, ele morreu numa cruz em forma de X. E por isso as paróquias que são dedicadas a Santo André, elas têm uma cruz em forma de X assim, certo? Pouquíssimo se sabe sobre ele. Agora, se eu perguntasse para vocês assim, quem foi o primeiro apóstolo de Jesus a ser chamado? O que você responderia? Você saberia dizer quem foi? Provavelmente não, né? É um dos menos falados aqui, é o próprio André. Vejam pelo texto. Ele foi o primeiro discípulo de Jesus. O primeiro discípulo de Jesus a ser chamado. Andava com João Batista, largou João Batista, foi andar com Jesus. E com essa fagulha de informação que ele tinha a respeito de Jesus, o que ele fez? Começou a espalhar a mensagem. Primeiro, dentro de casa, foi chamar o seu irmão, o apóstolo Pedro, que acabou se tornando aí o mais, dos 12, né? O mais proeminente dos 12 apóstolos de Jesus. Enfim, ele foi lá, falou com Pedro, falou com Simão Pedro: ó, achamos o Messias. Pedro vai ver. Versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse... Você vê, nem teve apresentação nem nada. Você, Simão, filho de João. Ou Jonas, também é uma outra tradução para o nome do pai de Pedro. Ou João ou Jonas, dependendo da sua versão, né? Simão Bar Jonas, Simão filho de João, Simão filho de Jonas. Mas a partir de agora, você será chamado de Cefas. E Cefas quer dizer pedra ou Pedro. Então aqui nós temos o segundo apóstolo a ser chamado aqui. Nós estamos falando do apóstolo Pedro, irmão de André, certo? Que foi, de fato, o mais proeminente dos 12. Depois só quem ganhou mais relevância do que ele na história foi Paulo, mas Paulo era o 13º, né? Veio depois. Veja, Pedro, ele estava com Jesus nas ocasiões mais importantes do ministério dele. Jesus tinha seus 12 apóstolos, mas ele tinha os que eram mais próximos dele, né? De todos, né? Pedro, Tiago e João. E Pedro, ele estava com Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro estava com Jesus na multiplicação de pães e peixes. Pedro andou com Jesus sobre o mar. Pedro esteve com Jesus no Getsemane, quando Jesus estava chorando lágrimas de sangue. E nós sabemos pelo relato bíblico que Pedro era uma pessoa de personalidade extremamente instável, não é? Então ele é aquela pessoa que empolga na mesma velocidade que desempolga, né? Então é aquilo: Jesus, deixa eu andar no mar com você. Jesus, estou afundando, né? Jesus, você não vai lavar meu pé de jeito nenhum. Jesus, lava o corpo inteiro, né? Jesus, nunca vou te negar. Negou Jesus 3 vezes, não é? Mas nós sabemos que essa personalidade instável dele depois foi perfeitamente calibrada por Jesus. Ele foi restaurado. E é de Pedro que vem a pregação responsável pela conversão de quase 3.000 almas em Atos capítulo 2. Nós sabemos que Pedro, ele foi preso, levado, condenado a ser crucificado, assim como Jesus, e por não se sentir digno de ser morto como o seu Senhor havia sido morto, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aqui Jesus dá um nome para ele, né? Cefas, ou Pedro, que quer dizer pedra, porque de Pedro viria
a afirmação que se tornou a pedra angular da igreja. Quando Jesus, em Mateus 16, está perguntando para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E aí eles dizem assim: algumas pessoas dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, né, que voltou dos mortos. Aí Jesus diz assim: mas e você? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro faz a grande afirmação da igreja: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: boa, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por isso Pedro recebe este nome, por causa dessa afirmação que se torna a pedra fundamental da igreja. Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Certo? Versículo 43, chegamos no dia 4 da narrativa. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Então ele estava do outro lado do Jordão, onde João batizava, resolveu sair de lá e ir para a Galileia. E encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então de Betsaida vem figuras bastante importantes, né? Vários dos apóstolos de Jesus eram de lá, inclusive Filipe, tá bom? Jesus mandou ele segui-lo e ele o seguiu. Filipe, tem uma fala corporativa que diz assim que toda empresa, ela... Deixa eu tomar uma água aqui. É bom que toda empresa tenha pelo menos um pessimista dentro da empresa. Mas para manter a gente com os pés no chão, não é? Para quando a gente estiver muito ousado para tomar decisões muito difíceis, o pessimista ir lá e não, vamos ver, talvez não dê certo e tal. É sempre bom ter um cara desse, mas só um. Mais do que um já começa a empacar os projetos, certo? Bom, Filipe era o pessimista do rolê, não é? Filipe era o cara que na multiplicação de pães e peixes, Jesus mandou alimentar a multidão, aí Filipe começa a fazer conta, né? Não, onde compraremos pão para toda essa multidão? Nem que a gente tivesse 200 denários, não ia dar certo. Aí Jesus: Filipe, né? E foi Filipe também que perguntou para Jesus em João 14: Jesus, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. E Jesus: Filipe, já está comigo há tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai, não é? Bom, a tradição diz que Filipe, o apóstolo, ele pregou o evangelho na Palestina, foi até a Grécia, foi também na Ásia Menor, e até onde nós sabemos pela história da igreja, ele foi crucificado e apedrejado na cruz, no ano 80, em Hierápolis, na Frígia. Paulo passou por lá antes de pregar em Filipos. Assim morreu Filipe, e é este aqui que Jesus está chamando nesse momento, né? E esse Filipe, verso 45, diz o seguinte: Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha só, Filipe encontrou com Natanael. Este Natanael com quem Filipe encontrou, então só recapitulando, vamos fazer as contas de quantos discípulos Jesus já chamou aqui, né? Ele já chamou André, o irmão dele Pedro, Simão Pedro, filho de João, Simão Barjonas, Filipe, e agora o quarto está sendo chamado, Natanael. Esse Natanael é o mesmo Bartolomeu que aparece em Mateus, no livro de Mateus capítulo 10, né? Era comum que os nomes fossem traduzidos para diferentes línguas. O evangelho de Mateus foi escrito com uma mentalidade mais hebraica. O nome que foi dado a Natanael foi Bartolomeu, que significa, basicamente a mesma coisa em hebraico, e já o evangelho de João, que foi escrito com uma mentalidade bem grega, deu a ele o nome dele grego, o nome Natanael. Mas Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa, tá? Quando vocês lerem os relatos dos evangelhos. E o mesmo historiador que eu comentei agora há pouco, Eusébio de Cesareia, diz que Natanael pregou o evangelho também na região da Ásia Menor, e de acordo com a tradição, ele provavelmente foi esfolado vivo e depois crucificado. Então arrancaram toda a pele dele e depois o crucificaram. E a gente tem pouquíssima informação a respeito dele na Bíblia. Esse é o relato mais famoso da vida de Natanael aqui, né? E uma coisa interessante é que quando Filipe se encontra com Natanael, ele diz o seguinte: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Primeira coisa, uma das maiores brigas do judaísmo com Jesus é dizer que Jesus, de alguma forma, contradiz aquilo que o Antigo Testamento ensina, ou que Jesus veio para anular a lei e anular os profetas.
Até onde eu sei, Jesus falou exatamente o contrário no Sermão do Monte. O que foi que ele disse? Eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la, né? E ainda fala, passará céu e terra, mas nem um iota subscrito da lei passará, né? Nem um pontinho da lei. O iota subscrito é uma letra na língua grega, a letra iota do grego, que fica subscrito numa outra letra, ela fica como se fosse um pontinho embaixo da letra ali, ela não tem som, se ela não tivesse ali não faria diferença nenhuma, não tem som, e está ali porque sim, né? Lembra do seminário? O iota subscrito? Então, Jesus falou, nem um iotazinho subscrito vai sair da lei, passará céus e terra e nem um traço da lei vai passar. Então, de maneira nenhuma, Jesus contradiz a lei e os profetas. Jesus é o cumprimento dela. Isso é falado, é muito claro aqui nas palavras de Filipe. Achamos quem? Aquele de quem Moisés escreveu, aquele de quem os profetas falaram. É dele que os profetas estavam falando, é dele que Moisés escreveu. Ele não, de maneira nenhuma, contradiz a lei e os profetas. É ele. E quem é este? Jesus. E aí é a primeira vez aqui que alguém fala o nome de Jesus. Em todo o Evangelho de João, quem fala é Filipe para Natanael, né? O nome de Jesus já apareceu antes, mas apareceu falado pelo narrador. Aqui é a primeira vez que um dos personagens, vamos colocar assim, da história, diz o nome de Jesus em voz alta. Achamos, é Jesus. Yeshua, o nome de Jesus, Yeshua, significa Yahvé é a salvação. E este é o nome do Senhor que, enfim, foi o próprio anjo Gabriel que mandou Maria dar esse nome para Jesus, né? Yeshua, por quê? Porque ele salvará o seu povo, diz Mateus capítulo 1, certo? Yahvé é a salvação, este é o nome de Jesus. E ele é chamado de filho de José, né? As pessoas, quando o pai era famoso na região, era comum que na cultura judaica as pessoas fossem conhecidas pelo nome do pai, né? Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, né? O profeta Jonas, filho de Amitai, então isso é bastante comum na Bíblia. Jesus é filho do carpinteiro José, provavelmente José tinha alguma relevância ali na região, e ele é chamado de Nazareno, o que significa que ele vem de uma cidadezinha chamada Nazaré da Galileia. Jesus não nasceu ali, tá? Onde é que Jesus nasceu? Belém da Judéia. Ele nasceu em Belém da Judéia por causa do censo que aconteceu. E, bom, para que se cumprisse a profecia de Miqueias, né? Que ele nasceria em Belém. Então, os pais dele em Nazaré, houve um censo na época de Jesus, censo, contagem, né? do povo. E cada um teve que ir para a cidade de onde era o patriarca deles. Então, José e Maria, da tribo de Judá, foram lá para Belém de Judá, cidade de Davi, para ir fazer o censo, e lá nasce Jesus. Mas ele foi criado em Nazaré, tá? Ele foi para Belém para nascer, né, por causa do censo, nasceu lá, fugiu para o Egito, para o Herodes não matar ele, depois voltou e foi criado em Nazaré da Galileia. Nazaré, dizer que Jesus é nazareno, então, só significa que ele foi criado ali. É tipo alguém falar de mim assim, é o Arthur de Cotia, né? Mesmo eu não tendo nascido em Cotia, eu nasci em São Paulo, capital, né? Mas cresci em Cotia, aqui, cotiano até o tutano. Não sou paulistano, né? Então é isso, é o Arthur de Cotia, mesmo não tendo nascido em Cotia, Jesus de Nazaré, mesmo não tendo nascido em Nazaré, foi criado lá. Nazaré é uma cidadezinha que está perto, está sobre uma pequena colina, e ela é rodeada de vários outros montes bem altos, então ela é bem escondidinha assim. Imagina uma colinazinha, vários montes ao redor, e ali no meio tem um buraco, tem uma cidadezinha ali, certo? No tempo de Jesus, era um povoado que não tinha mais de 30 mil metros quadrados, 200 de comprimento por 150 de largura. Pra vocês terem uma noção, o estádio do Maracanã é 6 vezes maior do que era a cidade de Nazaré na época de Jesus. Só para efeito de comparação, a menor cidade do Brasil, a cidade menos populosa do Brasil, se chama Serra da Saudade. Fica no interior de Minas Gerais, tem atualmente 776 habitantes. É isso. Esses dias fui num show com a minha família, tinha mais gente lá do que tem gente morando em Serra da Saudade, em Minas Gerais. 776 pessoas. Pois bem, em Nazaré, no tempo de Jesus, viviam provavelmente 300 a 600 pessoas. Menor do que a menor cidade do Brasil hoje. Muito pequena, uma cidade absolutamente desprezada. Já ouviram falar de Serra da Saudade? Minas Gerais? Não? Pois é. Já ouviu falar de Nazaré da Galileia? Só porque Jesus nasceu lá. Então o grande Jesus de Nazaré nasceu numa cidade que, por ser tão desprezada,
ser habitante daquela cidade, o nome que você ganha, virou xingo, virou xingamento, nazareno, não é? Chamar alguém de nazareno na época de Jesus era como chamar alguém de verme, de miserável, como diz o Salmo 22, quando fala da figura do Messias, o salmista o descreve como verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Isso é Salmo 22, versos 6 a 8. E aí o profeta Isaías, quando vai falar do Messias, diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele nós não fizemos caso. A palavra nazareno tinha exatamente esta carga nos dias de Jesus. Desprezado, rejeitado, é isso que significava a palavra. E por isso Mateus, quando escreve de Jesus, em Mateus capítulo 2, verso 23, diz que Jesus foi morar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que foi dito por meio dos profetas, de que ele seria chamado de Nazareno, ou que seria chamado de desprezado, fazendo alusão ao que os profetas falavam do Messias. Nazaré era tão desprezado, estava tão abaixo de qualquer tipo de consideração, que vejam a resposta de Natanael no verso 46, quando Filipe diz que Jesus era nazareno, olha só. Então Natanael perguntou: da Serra da Saudade, interior de Minas Gerais, pode sair alguma coisa boa? Né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Sai alguma coisa boa? Sai alguma coisa que presta de Nazaré? Nazaré? Sério? Filipe respondeu: venha ver, né? Verso 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento nenhum. Rapaz, que honra receber uma designação dessa do próprio Verbo encarnado, não é? Eis um israelita em quem não existe fingimento, autêntico, verdadeiro, israelita, filho de Abraão pela fé, não é só de sangue não. Isso aqui é um israelita autêntico, que ama o Senhor Deus, não ama só aquela superfície metodológica da lei que os fariseus adoram. Não, você ama o Senhor. Esse é um israelita de verdade, tem a fé de Abraão, não é a fé dos fariseus não. Esse foi o elogio de Jesus para Natanael, que quem na cabeça de Natanael estava conhecendo ali na hora, né? Aí imagina você está ali, aí seu amigo Felipe vem te apresentar uma pessoa, essa pessoa olha para você e fala: esse cara é bom, hein? Ou então, nossa, essa moça aí, ponta firme. E aí você vai virar para essa pessoa e vai falar: o que? Eu te conheço? Nunca te vi na minha vida? O que você está falando que eu sou uma pessoa boa, não é? É mais ou menos o que Natanael diz no versículo 48, né? Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: olha, antes de Filipe chamá-lo, ou seja, antes desse primeiro contato cara a cara que nós estamos tendo agora, por meio da intermediação de Filipe, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Jesus já o havia visto antes. Bom, debaixo da figueira, por quê? Existem duas explicações possíveis, uma mais extraordinária que a outra. Na cultura judaica, a figueira, ou estar debaixo da figueira, representa paz. A ideia de paz para o povo de Israel, que era um povo que estava o tempo inteiro sendo escravizado, subjugado por outras nações e levado para outras terras, a ideia que eles tinham de paz era de ficar quieto num canto, poder plantar uma figueira que demorava um bocado para crescer, e poder ficar ali debaixo da sombra daquela figueira, meditando e orando sem que ninguém incomodasse. Você lê sobre isso em Miqueias, capítulo 4, verso 4. Vejam o que diz o texto em Miqueias 4:4. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Então, essa era a ideia. A ideia de estar debaixo da figueira era uma ideia de paz. Então, por quê, né? A figueira era uma boa árvore, tinha uma sombra boa, e havia esse costume, como eu comentei, de sentar sobre os ramos da figueira e meditar e orar. Pode ser que Natanael fizesse isso, pode ser que Natanael tivesse este hábito, né? E se, de acordo com Jesus, ele era um israelita em quem não há falsidade, ele com certeza descansava ali nas promessas do Senhor, orava debaixo da figueira, meditava na Escritura, pensava na vinda do Messias, né? Como alguém extremamente poderoso, um rei que libertaria Israel da maneira como é descrito, né? Daí a surpresa dele: Nazaré? Sério? Mas daí também a pressa dele, né? Quando Filipe disse que o haviam encontrado e ele sai correndo para ver. E se de fato a vida de Natanael era meditar debaixo da figueira nas promessas de Deus, é claro que, já que ele fazia algo assim que era algo solitário a se fazer, quando Jesus disse que o via enquanto ele meditava
Claro que ele com certeza ficou bem surpreso, não é? Mas pode ser que tenha mais nessa história do que isso. Eu verifiquei com fontes confiáveis antes de eu trazer isso para o púlpito, que vocês sabem que o púlpito é o lugar onde Deus fala, né? Então tudo que vem para o púlpito você tem que ter um certo grau de certeza antes de você falar. Então eu fui pesquisar para ver o nível de confiabilidade do que eu vou falar agora na história da igreja, e assim, homens e teólogos muito melhores do que eu confiam nessa história historicamente. Estou trazendo aqui para vocês, porque a história da igreja conta isso com uma certa... Contava mais, né, antigamente, com uma certa frequência. Veja, a tradição diz, ou conta algo interessante sobre a vida de Natanael. Vocês lembram que na época do nascimento de Jesus, Herodes ele era governador da Judéia, e quando ele recebeu a notícia do nascimento do Messias, o que ele fez? Mandou matar todos os bebês, certo? Pois bem, sabe-se historicamente que Natanael tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus. Logo, ele deveria ter sido um dos que morreu no assassinato promovido ali, né? No genocídio promovido por Herodes, né? E aí, segundo relatos históricos, então a história de Natanael é essa. Quando os assassinatos começaram, dizem os relatos que a mãe de Natanael, temendo que ele fosse morto pelos soldados, escondeu ele debaixo de uma figueira, enrolado em folhas de figueira. E enquanto ele estava lá escondido, a sua mãe orava, pedindo a Deus que o protegesse. Essa história provavelmente era algo interno da família de Natanael, porque... Bom, o rei tinha mandado matar, né? Você não pode sair daí espalhando que você era um dos que deveria ter morrido, não é? Então vocês imaginem a surpresa de Natanael em ouvir que Jesus o havia visto debaixo da figueira, não é mesmo? E é claro que ficou surpreso, tanto que no verso 49 nós lemos assim: Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E aí ele usa dois títulos para Jesus aqui. Primeiro, Filho de Deus, que semana passada... O que significa dizer que Jesus é Filho de Deus? Significa dizer que ele é o próprio Deus. Lembram disso? Semana passada. E também o Rei de Israel. Ele sabia ali que Jesus era aquele rei davídico prometido que viria, o rei absoluto que restauraria a nação. O Senhor é o Filho de Deus e o Senhor é o Rei de Israel. Mas aí vejam a resposta de Jesus. Jesus ele não fica impressionado, né, com muita coisa. O que impressiona Jesus são atos de piedade decorrentes da fé. Né? Por isso que ele olhou para o centurião de Cafarnaum e falou: nunca vi uma fé dessa nem em Israel. Então não é fácil impressionar Jesus, né? Vejam, quando Natanael diz isso, Jesus responde assim, né? Verso 50. Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas muito maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Repare uma coisa no fluxo desses dois versículos. Primeiro ele fala com Natanael, verso 50, você crê, né? Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Ele está falando com uma pessoa. Pois você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou. E aí ele vira para falar com todo mundo. Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que história que é? Que história é essa, né? De anjos subindo e descendo. Quando é que foi que eles viram isso? A ideia aqui ela é mais alegórica, tá? Isso que Jesus está falando, dos anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, é uma referência a algo que acontece em Gênesis capítulo 28. Vocês devem se lembrar que quando Jacó está ali fugindo do seu irmão Esaú, e ele está saindo de Berseba para Padã Arã, ele chegou em um certo lugar, Gênesis 28, 10 a 13, deixa eu ler para vocês. Quando Jacó chegou a um certo lugar, ali ele passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras no lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Gênesis 28. E eis que o Senhor estava perto dele e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque, né? Ele era neto, né, de Abraão, mas pai, patriarca, seu antecessor, né? Abraão, e de Isaque, seu pai. A terra em que você está agora deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Veja, é Deus falando para Jacó, reiterando a promessa que ele havia feito a Abraão, né? Seu viajante fugitivo, né, Jacó, eu vou cumprir as promessas que eu fiz para o seu pai, vou cumprir as promessas que eu fiz para o seu avô, eu vou abrir o céu e garantir que os anjos de Deus subam e desçam em serviço para que as promessas se cumpram. Os anjos de Deus
eles são usados para os cumprimentos dos propósitos de Deus na história da redenção. Jesus, ele pega essa imagem emprestada e aplica ao fato de que as promessas de Deus ali continuavam se cumprindo. E a gente vê os anjos de Deus a serviço de Deus para que as promessas se cumpram o tempo inteiro. Foi um anjo que anunciou o predecessor de Jesus, João Batista, não foi? Foi um anjo que falou com Maria, foi um anjo que falou com José. Foram anjos que anunciaram para os pastores que Jesus havia nascido. Quando Jesus é tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, são anjos que vêm após a tentação para servi-lo. E quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse para Pilatos: se eu quisesse, eu chamava 12 legiões, mas não estou afim, certo? Anjos estão a serviço o tempo todo. Isso indica a ação de Deus na história da redenção. Por isso anjos estão subindo e descendo dos céus o tempo inteiro, fazendo com que as coisas de Deus, os propósitos de Deus se cumpram. Natanael, você creu porque eu te vi debaixo da figueira, certo? Debaixo da fogueira é ótimo. Você creu porque eu te vi debaixo da figueira? Pois você ainda vai ver coisas muito maiores do que essa. Natanael, por mais que seja um milagre o fato de eu ter visto você debaixo da figueira, isso não é nada perto do que você, como meu apóstolo, nos próximos 3 anos, vai me ver fazendo. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Você ainda vai fortificar muito essa fé sua aí. Vai ser milagre em cima de milagre, em cima de milagre, em cima de milagre. Anjos subindo e descendo a serviço de Deus. É isso que quer dizer aquilo que Jesus disse. Este é o fluxo de acontecimentos desse texto, irmãos. Primeira aplicação desse texto para a nossa vida prática. Quando você prega o Evangelho, quando você fala de Jesus para as pessoas, você não está buscando nem fazer amigos e nem trazer discípulos para você. Fazer amigos pode até ser um bom método, né? Ter uma pessoa como sua amiga para evangelizá-la, né? Mas o objetivo final não é a amizade, por mais que a amizade seja importante. O objetivo final é evangelizar aquela pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da coerência da pregação de João Batista. Quando os fariseus vieram falar com João Batista, a mensagem era uma. Quando ele falava com seus discípulos, a mensagem era a mesma. A mensagem dele tinha coerência. E é essa coerência da mensagem que traz pessoas para Jesus Cristo. As mesmas coisas e jargões e o evangeliquez que você fala aqui dentro da igreja, tem que ser a sua mesma linguagem, as mesmas coisas que você fala para as pessoas de fora. Você não pode mudar a mensagem dependendo do ambiente em que você está. Você não pode abrir mão de coisas que são muito caras para a sua fé, porque naquele ambiente aquela pessoa não acredita daquela maneira. Então eu vou falar de uma outra maneira, porque... Não, você fala o que você acredita do jeito que você acredita. Não tenha medo de desrespeitar, porque as pessoas já desrespeitam Deus o suficiente. Deixa elas se ofenderem um pouquinho também. Não tenha medo de falar da sua fé lá fora. Precisar construir amizade, fazer amigos e construir pontos, é claro que você vai fazê-lo para evangelizar as pessoas. Mas a mensagem tem que permanecer intocada. E o fruto não é responsabilidade sua. Vejam, o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 2 e o verso 15, ele diz que nós, pessoas que falam de Jesus, nós somos o aroma suave de Deus, tanto para os que se perdem, quanto para os que são salvos. Para os que se perdem, nós somos aroma de morte para morte, e para os que são salvos, aroma de vida para vida. O seu papel é falar, não é salvar. Quem salva é Deus. Você é do departamento de comunicações. Seu papai cuida das vendas, certo? Você não pode alterar a mensagem de maneira nenhuma. O que você fala na igreja, quem você é na igreja, tem que ser coerente com quem você é lá fora. E assim os frutos virão. Isso é o que João Batista fazia aqui. Segundo, vocês devem ter percebido pelo fluxo do texto que quem chama é o Senhor. Quem chama é sempre o Senhor. Nenhuma dessas figuras aqui que foi chamada, nenhuma delas veio até Jesus por conta própria. Qualquer tipo de empolgação de ir ver quem era Jesus foi algo que foi plantado pelo próprio Deus. Quem foi que deu as escrituras para eles saberem? Né? Quem foi que iniciou o diálogo? Sempre é o Senhor quem chama as pessoas. Nada acontece na vida de uma pessoa se o próprio Senhor não tocar no coração dela e as trouxer para segui-lo. E uma outra aplicação é que o Senhor chama, mas ele chama para quê exatamente? Ele não chama para tomar chá, certo? Ele não te chama para você ter uma vida extremamente próspera aqui na terra. Prosperidade é no céu, plenitude de alma, plenitude de espírito, sem mal nenhum, isso tudo a gente vai viver no céu. Vocês viram as mortes desses homens, desses 4 homens que Jesus chamou aqui? Ainda falta chamar mais 8, aqui ele chamou 4 dos apóstolos, faltam 8. E destes 12, só o apóstolo Paulo, 13, né? Só um não morreu assassinado pelo Estado, martirizado, que foi João, que ainda assim morreu preso na ilha de Patmos. Ou seja, se Jesus te chamasse para você viver uma vida extremamente próspera aqui na terra, os 12 apóstolos deveriam ter sido os mais prósperos de todos, né? E foram os que mais sofreram.
Isso é totalmente compatível com aquilo que Jesus falou. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Senão não quero. Não vem para ver qual que é, não. Vou ver ali só para ver qual que é esse negócio de Jesus. Ou você vem ou você não vem, ou tchau. Foi o que Jesus falou. Nessa mesma ocasião ele disse, quem é que começa a construir uma casa e parar na metade? Para dizer, você vai querer ir para lá para pagar de crente, ficar um pouquinho e quando começar a ficar difícil largar? É melhor nem vir. É melhor nem vir. Melhor nem vir. Fica lá no mundo, curte bastante, porque essa vai ser o melhor céu que você vai aproveitar nessa terra. Vai ser aqui no mundo. Então não quer vir para Jesus? Vai lá, peca. Outro dia tinha uma pessoa aqui na igreja, a gente foi fazer uma reforma, alguma coisa aqui. Essa pessoa estava aqui e, estava eu e a pessoa aqui só, né? Falei, você mesmo. Era crente desviado. Comecei a falar com ele. Falei para ele assim, cara, vai pecar. Ele ficava naquele, vou, não vou, não sei, posso voltar para a igreja, mas não sei. Falei, não volta. Tá nada, não volta. Vai pecar, fica à vontade, vai lá, sai com as suas mulheres, que ele disse que gostava. Vai lá, vai para as suas baladas, vai, aproveita. Aproveita, amigo, esse é o máximo de prazer que você vai ter pela eternidade. Depois é churrasco. Exatamente. Agora, churrasco de você mesmo, vai nem precisar comprar carne. Agora, quer vir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, toma a cruz e vem seguir Jesus de uma vez. Não começa a obra, vai até a metade para ver, não. Ou você vem ou você não vem. E Jesus te chama para isso. Nós ainda vivemos numa realidade em que dificilmente alguém que vai ser preso ou assassinado por ser cristão. Mas não sei também, né? As coisas do jeito que estão. Não sei também. E aí, no dia que bater a justiça na sua porta, porque você falou em algum ambiente alguma coisa cara para a sua fé, ou você falou de Jesus... Você sabia que pessoas na França são presas se elas andam com Bíblia na rua? Na França, país democrático. As pessoas são presas por andarem com Bíblia na rua. Mas qualquer muçulmano se ajoelha e faz sua oração virado para Meca em qualquer lugar que ele quiser. É isso, o cerco está fechando. O cerco está fechando. Nossa situação ainda é confortável. Ele está te chamando para isso aqui, ó. Para, assim como Natanael ter a sua pele arrancada e depois ser crucificado, ou apedrejado na cruz que nem Filipe. Se precisar morrer por Jesus, você morre, senão você não é discípulo dele. Se precisar ser mandado... Que dirá outras coisas menores, como ser mandado embora, ou deixar de passar numa prova, porque você defendeu uma tese, né? Vai, é para isso que Jesus chama. Olha os apóstolos aqui, não adianta adocicar. Não adianta tentar trazer as pessoas para a fé falando que é por prosperidade financeira, Deus vai resolver o problema X, Y, Z. Ele pode até resolver, mas isso aí não é o cerne da fé. Se ele não resolver, amém também. Se ele não resolver, amém também. O que foi que Paulo disse? Pedir para Deus 3 vezes, tira esse espinho da minha carne. 3 vezes eu pedi, ele não me respondeu por quê? Faltou fé no apóstolo Paulo? Porque se o apóstolo Paulo fosse na Universal hoje, iam falar, não sai o espinho porque você não tem fé. Se o apóstolo Paulo não tem fé, oh meu Deus. Deus falou, vai ficar aí mesmo, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e se eu tirar esse espinho, você vai começar a achar que o seu sucesso ministerial é porque você é muito bom. Então eu deixo aí esse espinho para você ver que na sua limitação eu trabalho em você. É para isso que Jesus chama, não é para tomar chá, não. É para morrer por ele. Morrer por ele. Mas aquele que perder a sua vida, achar lá, certo? E aquele que encontrar, que quiser achar a sua vida, perder lá. E uma última coisa a respeito desse texto é como vocês podem ver. O reino, ele avança uma alma de cada vez. Uma alma de cada vez. João Batista andava com André como discípulo. João, que fez um bom papel de discipulador, enviou André para Jesus. Jesus chamou André chamou Pedro. Depois Jesus se encontrou com Felipe. Jesus chamou Felipe chamou Natanael. E Natanael veio. E cada um foi chamar mais alguns. Sabe como é que você foi chamado? Provavelmente nós aqui brasileiros. Dá para traçar talvez uma pequena genealogia espiritual nossa. E dizer que Jesus aparece na estrada de Damasco para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Atos 16, pensa em ir para a Ásia para pregar. E ele dorme, sonha, dizendo que ele tinha não que ir para a Ásia, mas que ele tinha que ir para a Europa, para Macedônia, para uma cidadezinha chamada Filipos. Ele vai até Filipos, a primeira cidade europeia que ouviu o evangelho. A cidade de Filipos, ela tem alguns convertidos ali. A cidade de Filipos era uma colônia romana, cheio de estrada que ligava todo o Império Romano. E essas estradas, né, que os romanos fizeram para estratégia de guerra, Deus mandou fazer para espalhar o evangelho se espalha por toda a Europa, chega eventualmente na Espanha, se espalha pelo Império, pela nação cisplatina, ela se divide, surge a nação de Portugal, toda cristianizada. Um dia os portugueses chegam
na ilha de Veracruz, o evangelho se espalha aqui e hoje você, brasileiro, 2000 anos depois, é cristão. Uma alma de cada vez, até chegar em você. E agora que chegou na gente, o nosso papel é próxima alma, uma alma de cada vez. O reino de Deus vai se espalhando, até que nós atingiremos a plenitude dos gentios que se converterão, e quando isso acontecer, a nação de Israel se converterá em massa, e acabou, Jesus volta. Uma alma de cada vez, É assim que o evangelho se espalha, e o nosso papel é continuar espalhando. Amém? Vamos orar?